Você pega a composição, por exemplo, do STF, vamos pegar só da turma que tá, por exemplo, jogando Bolsonaro, que eu vou lembrar especificamente. Tá bom, a primeira turma. Isso, você tem 5, né? Você tem o Fux, que foi indicado pela Dilma, você tem a Carmen Lúcia, que também foi indicado pela Dilma ou pelo Lula, mas é pelo PT, enfim. Você tem o Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula, você tem o ex-advogado do Lula, que é indicado pelo Lula, e por fim você tem o ministro Alexandre de Moraes, que obviamente é arqui-inimigo do Bolsonaro. Todos esses, talvez ali, obviamente, com exceção ali do Fux e tudo, possuem um posicionamento mais à esquerda. Não é à toa que o próprio Lula disse: pela primeira vez teremos um comunista na Suprema Corte do nosso país. Então, assim, Vilela, é uma coisa, não tô brincando, é uma dissonância cognitiva tão absurda, muitas vezes, que a esquerda tem, no seguinte sentido: a direita tem tudo, eu olho e falo assim, o quê? A produção cultural é sua. E olha aqui, olha o que eu tô te falando, eu não estou dizendo que não possa ser assim, porque se eles alcançaram isso, mérito deles, pô. Pois é. Mérito deles. Eu não vou chegar e falar, não, vocês não devem fazer isso. Não. Não vai falar o que o artista tem que fazer. É porque eu não sou igual à esquerda, que chega aqui e vai pregar a Revolução Armada, onde num determinado momento eles possam me matar só porque eu sou de uma classe social ou eu tô do outro lado da história. Eu concordo em discordar. Eu não sou daqueles que, você como discorda de mim, eu te dou um tiro no pescoço, igual o Charlie Kirk. Então, quando você olha, mais uma vez, empiricamente, o domínio da esquerda, tanto também na base curricular também. Pô, olha o MEC. A gente tá com o PNE lá agora, que eu fiz mais de 300 emendas pro PNE. Você vê que o PNE é totalmente voltado, mais uma vez, pra esquerda. Quem que é o patrão da educação do nosso país? É o Paulo Freire. Então, assim, tudo isso vai corroborando para aquilo que a gente tem hoje como Brasil. Realmente, só a Globo especificamente, que a esquerda nunca se decide, né? Tem uns que fala que a Globo a Globo é inimigo do sistema, só que a Globo sempre bate mais na direita. Mas a esquerda é totalmente contra a Globo, você vê as campanhas, né? Tipo... Menos quando fala mal do Bolsonaro. Tem um intelectual que escreveu vários livros sobre perseguição, inclusive lavagem cerebral, eu acho que é o nome do livro dele. Sim. E ele fez pesquisa na UCLA, o Ben Shapiro, que é a universidade onde ele estudou, na UCLA e outras universidades americanas. E o número de filiados ao Partido Democratas, que era de esquerda, era 3, 4 vezes maior. O número de publicações na América também era maior. Aqui no Brasil, o cenário é muito parecido, porque o Brasil importa essas porcarias ideológicas de países como a América. Inclusive, o movimento feminista é patrocinado por grandes metacapitalistas americanos. Mas, para você ver que a gente não está falando só... Você diz, podem ser casos isolados? Poderia ser, mas não é. Porque nós temos dados que mostram número de produção acadêmica, porcentagem de citações, adesão política dos professores, tanto os professores de nível básico quanto nível médio. E a gente poderia fazer uma recapitulação de 2023 até agora, esses anos do governo Lula. Por que esse livro, ele é importante? Olha só, em janeiro de 2023, o Nicolas deve lembrar, os ministros começaram já a usar a expressão todos nos eventos. A linguagem inclusiva, neutra, LGBT, feminista. Também em janeiro de 2023, a ministra dos esportes apoiou a presença de trans em jogos. A gente tem aquele caso do MMA, que um homem biológico lutou contra uma mulher e acabou matando a mulher na competição. E a nossa ministra dos esportes apoiou a presença desses trans. Também em janeiro de 2023, um travesti comandando a Secretaria de Assuntos GLS e, recentemente, essa mesma secretaria, esse conselho do GLS, instituiu o banheiro unissex. Nós tivemos uma proposição do Conselho Nacional de Saúde que propunha a redução para 14 anos de idade na mudança de sexo, ou seja, ela não vai mais ser ela e ele não vai mais ser ele, ela pode ser ele. Isso a partir dos 14 anos, menor de idade que não responde por um crime, como por exemplo, não responde por latrocínio, por tráfico, por homicídio, mas tem condição, segundo o movimento GLS, de escolher a mudança de sexo, o que inclui terapia hormonal, tratamentos estéticos, tratamentos bem agressivos, como cirurgias plásticas, ou a cirurgia de redesignação sexual, que você tira o pênis, coloca uma vagina fictícia ali no lugar, né? A gente tem também, agora em setembro de 2023, agora em janeiro de 2024, o Ministério da Saúde substituindo o termo mulher por pessoa que pare, ou pessoa que pariu. Olha o absurdo, uma cartilha do governo não definir mulher. A gente tem aquele caso recente do Nicolas discutindo com a ministra da Mulher e ela não sabia dizer o que era uma mulher. Na comissão da mulher, ministra da Mulher, perguntei pra ela, olha, só quero uma definição simples do que é mulher. E ela de fato não soube responder, literalmente só falou que
o ministério não é da mulher, é o ministério das mulheres, de todas as mulheres, quilombolas, negras. Eu falei, tá, mas você não consegue definir pra mim de fato o que é uma mulher? Por quê? Porque se ela define, ela exclui todas as outras que se dizem mulheres e não são. Qual que é a questão aqui, para deixar muito claro para as pessoas, eu sempre gosto de fazer essa diferenciação. Nós não estamos falando aqui sobre a homossexualidade. A homossexualidade, o homossexual, ele busca uma aceitação enquanto o ativismo LGBT ou o gaysismo, o que quer que seja a pessoa fala, ele busca uma imposição. E o que acontece? Você percebe que, cara, eu não pego uma Bíblia e falo pra pessoa assim, se você não concordar com isso, você é bibliofóbico e você é um criminoso. Não, você tem o direito de recusar a Bíblia, como eu recuso o islamismo, como eu recuso outras religiões. Eu tenho a minha, ponto. Agora, o que você sente é um princípio daquilo que eu me sinto, eu me torno. Isso é muito perigoso. Muitas das vezes as pessoas não percebem quão perigoso isso é. Porque se aquilo que eu me sinto, eu me torno, você literalmente está dizendo que a realidade vai mudar a seu bel prazer. Então quer dizer que eu posso aplicar isso para outras coisas? Por quê? Isso é um princípio. Aquilo que eu me sinto, eu me torno. Se é um princípio, ele tem que ser aplicado a todas as coisas. Por que eu só posso usar isso com o meu gênero, eu não posso usar isso com a minha faixa etária? Ou com a tua raça, por exemplo? Ou com a minha raça. Eu posso falar assim, me sinto negro, vou entrar no sistema de cotas. Ou não, eu me sinto uma mulher e eu vou fazer um concurso para polícia militar para mulher e eu vou fazer o exame diferente para mulher, porque hoje os exames são diferentes, os exames físicos são diferentes, né? Por conta, obviamente, da diferença biológica. Eu posso me sentir com 6 anos de idade, ter relação sexual com uma criança de 6 anos de idade? Ou seja, você percebe que a realidade ela não é uma construção daquilo que você pensa. A realidade é aquilo que está em si mesmo. Então, se eu chego e falo, olha, tudo bem, eu me sinto um poste, tá? Você pode pintar você de cinza, botar uma luz na sua cabeça, eu não me importo. Mas agora, você me obrigar a te chamar de poste é outra história. Ah, não, tem que ter algo específico para os postes, etc. Por que quando eu digo isso, as pessoas acham assim mais ridículos? O que a sexualidade da outra pessoa te importa? Para mim, não importa. Você pode ser o que você quiser. Agora, desde que isso não implique em me obrigar a te chamar aquilo que você deseja. Os pronomes, né? Ah, não, os pronomes agora eu vou ser obrigado a me chamar de ele, dele, ou meus pronomes são dele, ele, eles. Falo, como assim? Você está me obrigando por um sentimento seu, um desejo seu, que diz respeito à tua sexualidade? Por que isso gera um dever para mim? Deveria gerar um dever para você, Se você não pode escolher os teus adjetivos, por que você poderia escolher os teus pronomes, né? Você veja, a forma como você se comunica, a linguagem, ela teria que ter a ver com a realidade que se vê, que se constata. E não com o sentimento de quem fala somente. E mesmo que a gente tivesse... Se você está diante de uma pessoa que ela fala só do que ela sente, ignorando a realidade à volta, você diz que essa pessoa é louca. No geral, você diz isso. Essa pessoa não tá bem da cabeça. Se o que ela sente, ela acha que é real, mesmo sem ser, você vai dizer... Esquizofrenia. Vou te dar um exemplo aqui, né? Diz o nome de uma menina que trabalha aqui contigo. André. Por exemplo, vamos supor que a André começa a apresentar um quadro de anorexia, de bulimia. Ela começa a vomitar, você observa que ela vai pro banheiro vomitar. Tá cada dia mais magra, agora tá com 60 quilos, aí ela aparece com 50, 45. Ela tem uma imagem distorcida de si mesma. Na cabeça dela, ela se vê gorda. Ela sente que tá num corpo, que ela tem um corpo de gorda, mas você tá vendo que ela tá num corpo magérrimo. Ela chega pra ti e diz, olha, eu não tô feliz com o meu corpo, eu não me identifico com esse corpo gordo que eu tenho, eu me sinto uma pessoa gorda, então eu quero fazer uma cirurgia bariátrica. Você, tenho certeza que tem um apreço e um carinho pela Andrea. Você a levaria pra fazer uma cirurgia bariátrica, não, sendo uma anoréxica? Claro. Pois é, você ia dizer, olha, não é o seu corpo que está não está saudável somente, né? Mas a sua mente está desajustada com a realidade. Então você pegar um menor de idade que não responde pelos seus crimes, que não pode dirigir, que não pode votar, e permitir que ele faça alterações no seu corpo através de terapia hormonal ou até de cirurgias, como nós temos aqui no hospital da USP, 300 pacientes nesse tipo de tratamento, desses 300 pacientes, 100 deles têm entre 14 e 12 anos. Entre 4 e 12 anos. Olha a gravidade disso. Pessoas sendo submetidas a bloqueadores hormonais ou hormônios específicos para mudarem de sexo. Olha, minha filha de 5 anos, ela tem certeza absoluta que ela é a Cinderela. Se ela acha que ela é Cinderela, ela poderia achar que é o Homem-Aranha. Amanhã ela pode achar que ela é a Branca de Neve. Não é possível que você permita que uma criança que está em formação, a identidade da criança, ela está em formação. Ela tem uma proteção especial dada pelo ECA, né, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que
ela é mais vulnerável do que todos os outros. Existem algumas proteções na nossa Constituição que são bem específicas. Embora a lei preveja que todo mundo seja igual, né, que todos sejam igual e que deve existir isonomia na lei, o idoso, a criança e o adolescente têm certas proteções especiais por causa da sua condição física. Agora você veja, se a nossa legislação garante para certas condições reais, como idade, algumas doenças, algumas deficiências, condições físicas, algumas garantias e alguns direitos. Imagine se você pudesse, como o Nicolas fala, a Constituição garante a aposentadoria mais cedo. Eu posso dizer, então, que eu me sinto agora com 60 anos. Licença maternidade. Tem um caso de um homem biológico, se sente mulher, e que requeriu a licença maternidade. Você percebe que quando, assim, há 10, 15 anos atrás, Vilela, tudo isso aqui foi colocado como conspiratório, como direita delirante, como isso nunca vai acontecer. Você tem um vídeo de, eu acho que 12 anos, há 12 anos atrás, na Comissão de Direitos Humanos lá na Câmara, que os caras estão falando literalmente das crianças. Não, ideologia de gênero, isso precisa ser colocado na infância. E o ensino fundamental é 6 anos de idade, né? E você tem ali, porque as pessoas olham a sociedade e acham que, enfim, tudo aconteceu por um acaso ou de forma orgânica. Não é. Isso provém, obviamente, de teorias que são aplicadas, que são colocadas e que geram efeitos. Mas esse efeito em específico é um efeito extremamente novo que a gente não sabe as consequências disso. Você está alterando a base e o modelo que deu substância até onde nós chegamos até aqui. Então hoje está tendo um debate, por exemplo, de que se você chega e fala, não, homem biológico não pode gestar. Tem gente que acha que isso é errado você falar isso, cara. É um preconceito. Que é um preconceito, não. Poxa, não, eu sou homem, eu me sinto mulher e nós enfim, vamos gestar. E eu tenho sentido, né, Ana, que dentro do próprio movimento feminista já tem uma ala já... Rejeição contra isso. Se preocupando quanto a isso. Do próprio movimento LGBT tem uma cisão agora dos trans em relação ao LGBT, mas eu não quis interromper vocês, mas só colocar duas coisas que eu acho importante, né? Primeiro que você falou do Paulo Freire, eu tenho um respeito absurdo pelo trabalho dele, e apesar de ele ser patrono, eu não acho que a nossa educação seja Paulo Freire, porque ele até pregava que o aluno fosse uma coisa ativa, né? Que não fosse passivo, e a nossa educação, até onde eu fui, ela é totalmente passiva. Você tá lá, você recebe, você não tem... A gente não evoluiu para ter essa coisa que ele imaginou, que eu acharia até fantástico, né? E outra coisa também, Ana e Nicolas, eu sou professor, minha mãe e meu pai foram professores, minha irmã é professora até hoje. Eu acho que vocês pensam da mesma forma que eu. É só deixar claro que não é um ataque aos professores. Não, eu também sou professor. Exatamente, porque a gente sabe o trabalho que é um professor, o quanto minha mãe era professora de escola pública, o quanto sofre. Sim. E eu vi muitos professores se sentiram atacados, achando que a carga está nas costas dele. Então, eu gostaria que vocês deixassem claro se a culpa é do professor, porque a gente sabe que a grande maioria do professor é aquele cara que recebe pouco, tem amor ao que faz, porque é uma das profissões menos remuneradas, né? Pela importância que tem. Então, esse papel do professor, porque quando a gente anunciou vocês, muitos, eu sou professor, eles são de serviço, vão atacar os professores, vão aumentar a cobrança em cima da gente de uma coisa que não existe. O que vocês têm para falar para esses professores? Só o primeiro ponto com relação ao Paulo Freire é o seguinte: em 68 ele lança o livro Pedagogia do Oprimido, né? Ele fala que a nossa educação é como se fosse uma educação bancária, né? Que você vai depositando coisas na cabeça. Ele é um receptor passivo. Sim, exatamente, né? Um receptor passivo, né? Que na verdade isso deveria, enfim, acabar, porque tem uma posição, né, de hierárquica, de opressão do professor com o aluno, já que eles estão em posições diferentes. E ele aplica aquilo que Antônio Gramsci aplicava dentro das fábricas com relação ao ciclo de cultura. Ele aplica isso para dentro da escola. Aqui em São Paulo, quando ele foi secretário de Educação, ele aplicou a automatização do ano, né? Então, basicamente, a criança não pode tomar bomba e ele passa a criança independentemente disso. É engraçado porque se fosse um outro patrono da educação, fosse uma pessoa de direita, e a nossa educação tivesse os índices que tem hoje, você der péssimo, podres, aí a culpa seria do patrono. Hoje, a gente tem um patrono de esquerda com um ranking de educação uma merda, mas a culpa não é dele. Não, o que eu tô falando é que... O que eu estou querendo dizer, então, só sim, você vai dizer que não aplicam a educação... Mas mas se você entrar numa escola hoje, Nicolas, se você entrar nas escolas públicas hoje, sempre tem um muralzinho com uma frase do Paulo Freire, tem um monte de livro do Paulo Freire lá, e se você entrar na sala dos professores e disser, cita qual é o pedagogo que você gosta, conhece, que norteia o seu trabalho, eles não sabem nome nenhum, e o único que eles sabem é Paulo Freire. Então, superficialmente. Se você, o professor
obrigatoriamente aprender um pouco de Vygotsky, um pouco de Piaget e bastante de Paulo Freire. Eu sei porque eu sou formada em História. Nosso plano curricular de Santa Catarina, até 2014... Mudou? A proposta curricular de Santa Catarina, até 2014, ela vinha herdeira desde a abertura democrática depois do regime militar. Era um programa que tinha na primeira página, como eixos norteadores, Gramsci, Engels, Marx e Paulo Freire. E se você fala com professores sindicalizados, que são os mais atuantes, porque os que não se envolvem no sindicato só vão lá, dão aula e voltam para casa, mas os professores sindicalizados, militantes, atuantes, todos eles idolatram Paulo Freire, tem camisa do Paulo Freire, estojo do Paulo Freire. Então, realmente, se Paulo Freire foi aplicado ou não, não sabemos, né? Você diz que não. Mas então, qual é a pedagogia aplicada no Brasil? Qual é? É o que dá. Pois é, mas com o problema, pouco que eles conseguem. Nesse ponto eu tenho que concordar com o Nicolas, porque o Paulo Freire trouxe, ele é cofundador do PT, né? Ele esteve lá na fundação do PT, então obviamente ele era um esquerdista, obviamente ele era um marxista, ele trouxe a noção de classe, de dialética histórica marxista para dentro da sala de aula, dizendo o professor é o opressor e o aluno é o oprimido. Então, como é que um professor de esquerda hoje pode reclamar, por exemplo, da falta de autoridade que ele tem, da indisciplina dos alunos, se justamente essa autoridade que o professor em algum momento já teve no passado de dizer que ele detém um conteúdo pelo qual ele se formou e ele quer transmitir para o aluno, essa autoridade foi destruída pela ideia paulo freiriana, entre outras. Aí também você poderia citar Foucault, Derrida, Lacan, todos esses caras aí que desconstroem o discurso, com teoria do discurso, teoria crítica. Mas o ponto é, quem destruiu a autoridade do professor não podem ter sido os conservadores, que no fim das contas são acusados de serem autoritários. Nós, conservadores, entendemos que a educação não deve ter um currículo federalizado, ela deve ser descentralizada, deve ser o mais liberal possível. Não, eu acho que quem destruiu a autoridade dos professores é a criação das famílias atualmente, que numa situação onde o professor chama a atenção do filho, sempre o filho tem razão e o professor é um merda, né? Mas o que começou primeiro? A família perder o espaço na educação do filho ou a escola ganhar terreno e usurpar o papel da família? Porque hoje as escolas têm que escovar o dente da criança, tem psicólogo, tem que dizer pra mãe trocar a fralda do menino se ele vem... Porque a esquerda tem que se decidir, né? Ou a família é boa e deve educar, ou a família não presta e é fascista. Não, é porque tem horas que convém, né? Tem horas que a família tem que educar e tem horas não, né? A culpa não é da... Mas concordamos que a família... Tem que educar. A gente escreveu esse livro pro pai. A família tem que educar. E é quando a gente fala a respeito, por exemplo... né? Mas o que o pessoal fala sobre a família? Que não tem que educar? Não, a esquerda diz que a família é fascista, que a família é reprodutora de preconceito. A família em Lacombe, pô, fala isso. Que a família é fascista. E aí você fala, nossa, isso é uma ideia de agora. Isso é absurdo. Ô, Vilela. O que ela falou é um absurdo. Vilela, Simone de Beauvoir, há anos atrás, falou: enquanto o mito da família, o mito da maternidade não forem extintos, as famílias continuarão a ser oprimidas.